Hoje eu estou aqui para contar a história de como foi a minha ida para Tóquio, gente, para trabalhar na gráfica chamada Daishowa, onde eu amei trabalhar naquele lugar. Hoje eu escolhi esse cenário aqui porque estou rodeada de fábrica, vai me fazer voltar no tempo. Bom, eu me chamo Miriam Oliveira, eu sou do canal Road 50 e eu quero dizer para vocês que não assistiram o vídeo anterior, que assistam, gente, para poder entender o contexto da minha história. Hoje é o 7º episódio da série, porque eu, brasileira, sem descendência japonesa, decidi morar no país do sol nascente, que se chama Japão. Espero, minasan, que esteja tudo certinho com vocês. Olha, eu vou dizer para vocês que hoje, para eu vir fazer esse vídeo, não foi fácil. Estava vindo de moto, parei para comprar esse bonezinho aqui, porque eu não tinha, e simplesmente a moto parou e era a bateria, porque eu coloquei um LED e esse LED eu liguei direto na bateria e estava consumindo muita energia e eu não sabia e fiquei ali sozinha, sem bateria. Graças a Deus apareceu um amigo, ele me socorreu, eu fui para casa rapidinho, deixei a moto lá, peguei o carro e vim para esse lugar e não vou deixar de fazer o vídeo contando a minha história. Semana passada eu queria ter feito esse vídeo na quinta-feira, mas infelizmente estava chovendo bastante e não deu para fazer. Mas vamos lá, hoje eu estou aqui, quero falar um pouquinho do vídeo anterior. No vídeo anterior eu contei para vocês como que foi a minha saída daquela empresa que eu trabalhei, a Funashokupan, meu primeiro emprego. E eu fui para Gifu e ali eu contei para vocês várias coisas que aconteceu comigo naquele lugar. Terminei o vídeo dizendo para vocês que eu estava definitivamente desanimada, estava desmotivada, meu casamento não estava indo bem, eu não estava conseguindo me adaptar com o lugar aqui, saudade da família, saudade do meu país, e eu realmente estava decidida que eu queria ir embora. Mas, gente, embora como, né? Mal tinha acabado de pagar 300 passagens ali, porque eles descontaram várias vezes a nossa passagem. E aí, como que eu ia embora? Sem dinheiro, sem nada, o negócio era encarar, né, gente? Foi quando aquela mulher lá de Tóquio, ela me ligou, eu não me recordo o nome dela agora, e arrumou esse serviço pra gente na Daishowa, e aí chegou o dia da grande decisão. Bom, decidi, aliás, decidi não, né, gente? Eu não tinha como decidir nada, porque eu não tinha dinheiro para voltar ao Brasil, eu fui obrigada a aceitar o trabalho na Daishowa. Só, gente, que antes disso, eu precisei sentar com meu ex-marido e ter uma conversa muito séria com ele. Falei para ele que não tinha condições de eu trabalhar sozinha. Ou seja, ele trabalhava, mas assim, trabalhava um dia, outro não. Trabalhava um dia, 2 não, entendeu? E assim não dava, não tinha como. E propus a ele que ele fosse embora para o Brasil, cuidar da nossa filha e deixasse eu sozinha para trabalhar aqui, que pelo menos sozinha eu não ia ter despesa nenhuma. Foi quando ele falou que não ia se separar, que ele ia ficar, que só ia embora se eu fosse. Que jeito, né, gente? Não tinha como, né? Nem eu e nem ele, nem se quisesse, né? Bom, chegou o grande dia de eu me mudar para aquela cidade maravilhosa que chama Tóquio. Gente, Tóquio é lindo. Tóquio foi um dos lugares mais lindos que eu já morei. Foi um dos lugares que eu mais amei, foi morar em Tóquio. Quando eu cheguei ali naquela empresa chamada Daishowa, lá não tinha nenhum brasileiro trabalhando, nunca nenhum estrangeiro trabalhou naquele lugar. Ou seja, eu e meu esposo, meu ex-esposo, seria como se fosse um teste. Se a gente trabalhássemos bem, abriria as portas para outros estrangeiros, certo? Gente, eu vou falar para vocês que, olha, as coisas começaram a dar certo, sabe? As coisas começaram a andar. Meu marido começou a trabalhar direitinho. Não vou dizer que ele não faltava, mas não era com tanta frequência. E assim, eu comecei a me sentir energizada, sabe? Eu comecei a me sentir motivada. A minha esperança voltou novamente naquele lugar. Aliás, eu
eu estava começando uma nova etapa. Meu ex-marido tinha prometido que ia ser diferente a partir dali. E eu queria acreditar naquele sonho. Eu queria acreditar que aquilo era verdade. E eu coloquei toda a minha energia, eu coloquei todas as minhas forças. Eu acreditei realmente que o sonho seria possível. Aliás, gente, ninguém casa para separar. Ninguém casa para separar. Casamos para fazer dar certo. E eu ainda mais que fui criada num lar evangélico, ou seja, meio evangélico, né? E minha mãe ensinava muita coisa da Bíblia pra gente. E uma das coisas que ela sempre falou no nosso ouvido o tempo todo, que casamento era para sempre e que acontecesse o que acontecer, nós não poderíamos separar, se eu casasse com outro ia pro inferno. Então tinha tudo aquele paradigma na cabeça ali o tempo todo. E ali comecei uma nova jornada. E foi assim, muito bom, gente, porque não tinha muitos brasileiros que nem eu digo brasileiras nata, né? Eu só estava com 20 anos de idade. Japonês gosta de mulheres extremamente magras, o perfil deles aqui era esse, é esse, e eu me enquadrava perfeitamente no perfil do que eles gostavam, né? E todo lugar que eu ia, gente, eu ganhava presente ali naquele lugar. Eu ia no mercado, eu ganhava um presentinho, eu ia no shopping, eu ganhava um presentinho. As pessoas que trabalhavam naquela empresa, eles cuidavam demais de mim. Era uma empresa excelente. O Sachô da empresa, ou seja, o nosso chefe superior, ele gostava tanto da gente, tanto, que ele levava a gente para churrascaria, sabe? Eles levavam a gente para assistir jogo de beisebol no estádio e eu não entendia nada de beisebol. Aliás, eu não entendo até hoje, né? Mas a gente ia porque era farra, sabe? Eu lembro uma vez que na cidade de Asakusa, em Tóquio, um bairro nobre de Tóquio, teve um desfile de carnaval. E naquela época, gente, qualquer coisinha que tivesse do Brasil pra gente era uma festa. Até uma folha de jornal rasgado, sabe? Até um pedacinho de gibi jogado no chão. Ali era motivo de alegria, né? E quando eu fui naquele carnaval ali, não sou muito de carnaval, mas eu queria era junto com os brasileiros, sabe? Ali, nossa, ali foi muito bom aquele dia. Dancei bastante. E eu sei que ali era aquele sabe, aquela energia toda. Brasileiro é contagiante, né, gente? Vamos falar, nós brasileiros temos um carisma, né? Nós brasileiros somos acolhedor, nós brasileiros somos sorridente, nós brasileiros conseguimos dar risada da própria desgraça, não é verdade? Nós brasileiros somos brasileiros, né? Então, gente, uma esperança estava nascendo. Tudo estava mudando, apesar que a dor da saudade da minha filha, da minha família, do meu país, lógico que era forte, era muito forte, doía demais. Mas por outro lado, eu estava vencendo uma batalha, meu ex-marido estava trabalhando direitinho. E aí a gente começou a mandar dinheiro pro Brasil. Isso era ótimo. Naquela época, gente, pra gente ligar pro Brasil era tipo 5.000 ien, eu não sei quanto que dá 5.000 ien, tipo $50. Pra gente falar 10 minutos. Não tínhamos telefone em casa, não tínhamos celular, não tínhamos computador que nem hoje, que dá pra ver o rosto da pessoa, dá pra falar em tempo real, não é verdade? Aquela época não tinha nada disso, gente. Eu lembro, né, de uma coisa bem engraçada, que me levaram no mercado. E no Japão tem mercado, tem bastante espelho, sabe? E espelho que nem agora eu tô olhando pra vocês. E eu passei na frente desse espelho. Quando eu passei na frente do espelho, eu me vi. Só que, na hora, eu não atinei que era um espelho. Aí eu falei pro meu ex-marido assim, nossa, tem outro estrangeiro aqui. Não, o estrangeiro era eu. Para você ver como era difícil, gente. Como a gente sentia falta do povo brasileiro, do calor humano, né? Japonês, eles não são muito de
de contato físico, né? O negócio deles é só abaixar a cabeça, né? Não gosta muito desse negócio de abraço. E está tudo bem, é a cultura deles, né? Mas nós não, né? Nós brasileiros gostamos do abraço, gostamos do contato físico, né? Gostamos do tate no tate, do olho no olho, da energia rolando. É isso que é importante, é isso que eu gosto, gente. Então estava tudo correndo muito bem. Eu fiz amizade com alguns japoneses ali. Confesso que eu estava começando a entender um pouco do japonês, porque quando eu cheguei aqui, gente, pra mim, japonês falava tudo assim, ó. Cara, eu não sabia onde cortava as palavras. Eles falavam tão rápido que eu não sabia onde cortava as palavras. Então, como que eu aprendi a falar Nihongo, né, gente? O idioma japonês. Domino 100% o idioma, mas eu me viro muito bem, não preciso de tradutores. E era assim, olha, gente, que eu aprendi. Por exemplo, eu estava dentro da fábrica trabalhando e aí tinha tipo um palheto, né? Não sei como falar no Brasil, acho que é um palheto, né? Aqueles palhetos assim, parecido com esse daqui atrás, né? Uns palhetos assim quadrado. E aí, quando eu ia pegar para usar, aí o japonês falava assim pra mim, ó, dame. Aí o que eu fazia? Dame, eu meio que, peraí, se eu fui pegar o palheto e ele falou dame e fez assim, então quer dizer que é bubu, que nem eles falam, né? Quer dizer que então eu não posso usar aquilo. Eu corria, pegava um bloco de nota que eu andava com ele no bolso e escrevia dame, pode ser que seja, não pode, né? Então foi assim que eu aprendi a falar o idioma. Naquela época não é igual hoje, que todo lugar que você vai tem um tradutor. Não, naquela época nem dicionário a gente tinha, gente. Então você tinha que aprender na raça mesmo. E meu ex-marido, ele não gostava muito de traduzir, ele não sabia muito também, né? E graças a Deus foi nessa raça que hoje eu dou graças a Deus que eu aprendi a falar esse idioma, né, gente? Porque olha, eu vou falar pra vocês, você pode viver aqui 300 anos que ainda não vai conseguir falar esse idioma perfeito. Mas sim, tá valendo, a gente aprende, a gente segue aprendendo. E foi assim que eu comecei a catar os milho ali, né? E aí eu fiz muita amizade dentro daquela fábrica. Por quê? Lá dentro não tinha pessoas novas, gente. O mais novinho que tinha ali, eu costumo brincar, que o mais jovem que tinha ali tinha 70 anos de idade, né? Já era gente já idosa, de uma certa idade. Então, de pessoas jovens que tinha ali, só era eu e meu ex-marido. E como eu sempre gostei muito de brincar, e o meu ex-marido também, tirando esse lado dele, que ele não gostava de trabalhar, ele tem um lado, gente, muito bom, que é o do humor, né? Ele é uma pessoa que você não fica perto dele sem dar risada. Ele gostava muito de brincar. Ele também tinha um carisma muito grande. Infelizmente o defeito dele era não parar em trabalho e outros mais que eu vou dizer ao longo da história. E aí, gente, eu peguei amizade com dois senhores, eu gostava muito deles, né? E eu lembro que eu trabalhava na gráfica e lá dentro tinha bastante blocos de papel de presente. A gente fazia muitos papel de presente e contava, sabe? Eu trabalhava numa máquina assim, onde passava aqueles cadernos escolares, eu colocava na caixa. E eu lembro que eu pegava uns durex, eu cortava, fazia um monte de saia, né, de blusa com aqueles papéis, eu colocava nos japoneses e, gente, eles amavam, porque não tem isso aqui no Japão, né, as pessoas são extremamente sérias, elas não gostam muito de brincar, sabe, e eu não sabia da cultura mesmo, então pra mim tudo era festa, eu aprontava bastante dentro daquela fábrica. Então eu me tornei ali dentro daquela fábrica como se eu fosse... num sentido kawaii falando, bonitinho falando, eu era a bonequinha daquela fábrica deles, né? E eu tava amando tudo aquilo, gente, porque na vida não é só sofrimento, né? A vida não é só baixos, né? A gente tem alto também, né? Tem que ter ali o equilíbrio, né? E aí, gente, eu amava trabalhar naquele lugar. Eu simplesmente amava. Eles, às vezes, eles deixavam a gente ligar pro Brasil de dentro da fábrica. A fábrica mesmo pagava. Né? A gente também podia atender telefone do Brasil aqui. Gente, isso era maravilhoso. Outro detalhe que eu quero contar para vocês, gente, é que eles colocaram a gente para morar numa casa
Essa casa, ela era enorme. Casas no Japão são pequenas e caras, né? E eles colocaram a gente para morar numa casa, era uma casa de Sacho. Sacho é dono, né? Era um empresário, ela tinha 2 andares, né? Em Tóquio, gente, em Tóquio. E a gente pagava só 10 mil ien por cabeça. Se fosse hoje falando, em equivalente a 100 dólares por cabeça. Móveis a gente não precisava comprar, porque naquela época eles davam tudo. Tinha geladeira, se bem que as casas no Japão, gente, não precisa ter muito móveis não, por causa do terremoto, né? Então é tudo meio que embutido. Mas geladeira, televisão, micro-ondas, o básico, a empresa dava pra gente. E o salário lá não era muito ruim, gente. O salário lá era bom. E ali eu desenvolvi várias amizades. Inclusive, eu conheci um casal naquele lugar que eu chamo eles até hoje pelo nome de Hoshia-san, e a esposa dele a gente chamava elas de Oba-san. Era assim que eu conheço eles tinham um filho único que era casado. E esse Hoshia-san, ele pegou muita amizade comigo, a esposa dele também. Olha, gente, aquele casal pra mim foi meu pai e minha mãe nesse lugar. Como eles cuidaram de mim nesse lugar. O Hoshia-san e o Oba-san, ele foi um marco na minha vida. Foi com eles que eu aprendi a falar bastante japonês. Foi com eles que eu aprendi bastante da cultura japonesa. Eles me levavam para passear para todo lugar. Nessa empresa, nessa Daishowa, eu pude fazer tanta amizade ali dentro que para onde eles iam, eles me levavam. Eu fui para Yokohama de navio, eu subi o Monte Fuji com eles, que eu vou contar para vocês a experiência do Monte Fuji, terrível, terrível, gente. E assim, eu estava vivendo, como, não vou falar 100%, né, gente, porque metade de mim estava no Brasil, mas eu estava vivendo uma época muito boa, muito gostosa ali, muito boa mesmo. Inclusive, nessa época, a minha mãe, ela mandava... Perdão, gente. Ela mandava as fotos da minha filha do Brasil. E minha filha tinha um cabelinho por aqui. Aí era o meu consolo. E além de ser o meu consolo, era a minha motivação para continuar. Eu dormia na casa desse Hoshia-san, da Oba-san. Inclusive, essa Oba-san, ela me deu uma corrente de ouro onde tinha um pingente. Tem um pingente que tem 2 pedrinhas de ouro dentro, que o marido dela deu para ela quando foi para Hokkaido. E ela me deu esse pingente e falou assim para mim: olha, essas 2 pedrinhas de ouro é eu e o meu marido. Então você sempre vai lembrar da gente quando olhar para essa corrente. Perdão, gente. Eu agradeço muito a Deus, por ter colocado aquele casal no meu caminho. Porque era uma maneira que eu tinha de me sentir segura, de me sentir acolhida. Eu sou brasileira mesmo, então eu não tinha nenhum parente meu aqui. Eu não tenho até hoje nenhum parente meu aqui. Meu ex-marido tinha irmãos, tinha tios, né? Porque são descendentes. Mas eu não tinha ninguém, gente. Era eu e eu mesma. E Deus, né? Dentro dessa empresa, gente, meu ex-marido, ele me deu me deu um tempo de glória. A minha mãe, ela morava num barraco. Quando eu saí do Brasil, era um cômodo de tijolo e outro de barraco, né? E os vizinhos passavam ali, falava que eles passavam amassando um pedaço de chão, de folha, porque era o único terreno que não tinha casa construído. Eu vou contar a minha história do Brasil ainda, vocês vão ver quantas histórias também de superação. E aí, quando eu casei, a minha mãe colocou o meu ex-marido para morar dentro da nossa casa, porque
Ele saiu do serviço, enfim, são histórias para outros vídeos, gente. É muita história para contar. E ele, pelo menos essa gratidão ele tinha por ela. E aí a gente sentou e conversou e falou assim, olha, vamos construir uma casa naquele... E foi aonde, gente, em pouco tempo que ele trabalhou certinho junto comigo, a gente conseguiu levantar uma casa no Brasil. Eu conseguia mandar dinheiro para minha filha no Brasil. E isso me confortava, porque graças a Deus ele ajudou a construir essa casa. Eu agradeço a ele por isso, meu ex-marido. E também a minha mãe cuidava da nossa filha, né? E eu acho que ela merecia. Até porque minha filha também precisava de um conforto para morar ali. Mas eu sou grata a ele por isso. E aí a minha filha estava feliz, né? Entre aspas, coitadinha, porque pelo menos eu poderia dar uma comida, né, gente? Eu poderia dar um Danone, um Yakult, um sucrilho. Coisas que eu não tive quando era pequena. E se eu ficasse no Brasil, ela também não ia ter. Por isso que eu precisei ser forte. Por isso que eu precisei ser guerreira. Porque não era só por mim. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer uma casa para minha mãe ali e dar um conforto melhor para minha filha. E tudo estava fluindo bem. Só que a saudade, gente, me consumia. Como? A saudade, ela doía demais. Foi quando eu decidi que eu ia para o Brasil e eu ia visitar minha filha. Eu não aguentava mais aquele sofrimento. Eu precisava fazer alguma coisa. Quando eu vim para o Japão, falaram que eu não podia trazer criança. Na verdade era mentira, gente, porque podia sim, tinha creche e tudo. Mas ninguém, naquela época quase ninguém sabia das leis, né? Mas por outro lado, graças a Deus, né, gente? Já pensou se ela tivesse vindo comigo, o que eu ia fazer? Tudo estava indo perfeitamente bem, apesar da saudade e tudo. Até que os donos da empresa falaram assim, olha, a partir de hoje nós vamos contratar um casal de brasileiros para trabalhar aqui também. Até aí não tinha problema nenhum, estava tudo bem. Mas desde que tivesse colocado eles em uma casa separada. Não, eles colocaram eles para morar junto com a gente. Nossa casa era grande, tinha em cima e embaixo, cozinha, banheiro e furô, era para todo mundo. Aí eles falaram, ó, vocês dividem aí, tira aí quem vai ficar em cima e embaixo no Jaquempô. E aí foi quando começou a minha outra etapa da vida. Confesso para vocês que não foi fácil morar com pessoas que você não conhece, que você nunca viu na sua vida. Ter que dividir o espaço com pessoas que você não sabe da índole, eles também não sabiam da... E foi aí que começou os problemas. Pessoal, eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou fazer a segunda parte dessa série, desse vídeo aqui, para que vocês entendam com mais perfeição a minha história dentro daquela casa e a continuação naquela empresa. Fique comigo no próximo vídeo. Eu vou contar para vocês como que foi a nossa trajetória ali com aquele casal novo e o que aconteceu a partir dali. Ok? Vocês que não são inscritos, se inscreva no canal, gente. Me ajude a divulgar essas histórias. Dá um clique, um comentário que vocês fizerem. O YouTube, ele trabalha com algoritmos. Ele vai poder divulgar mais esses vídeos. Vocês estarão ajudando a mim. Vocês estarão ajudando milhares de pessoas com milhares de histórias diferentes. Eu acredito que a minha história não é a mais triste. Os meus problemas não foram os piores. Tem pessoas que sofreram horrores nesse lugar. Tem brasileiros que sofrem horrores no mundo inteiro. Né, gente? Então estamos aqui para quê? Para mostrar que é possível. Que passamos por momentos ruins. Passamos por tempestade.
Gente, a gente nunca está bem o tempo todo, mas também nunca está ruim o tempo todo. Felicidade, gente, é o momento que você está vivendo. Felicidade é um estado de espírito. Hoje, eu posso dizer para vocês que nesse momento eu estou feliz. Eu estou feliz por quê? Porque eu estou aqui com vocês, com os meus inscritos. Eu estou contando para vocês, para poder mostrar para vocês que é possível. A fé em Deus, gente, a resiliência e acreditar em você. Acreditar que você consegue. Acreditar que é possível. Não é possível só para aquele ou para aquela. Não, é possível para você também, é possível para mim também. Mas, gente, precisamos lutar, precisamos ser guerreiro. Esse mundo aqui, gente, não quer dizer para vocês que cada um tem um propósito nessa vida, gente. Cada um tem um propósito. Vou falar para vocês que está sendo fácil fazer esse vídeo para vocês aqui? Não, muita barreira. Muitas coisas acontecendo para que eu pare. Às vezes é desanimador. Mas eu não vou parar. Por quê? Porque eu amo fazer isso daqui, eu amo estar interagindo com vocês, eu quero que isso continue e para isso acontecer, gente, eu realmente preciso da colaboração de vocês, da ajuda de vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Pessoal, esses caderninhos que eu fazia, eu amava fazer esses cadernos. Esse daí é caderno de escrita japonesa, Kokugo. Fazíamos esse. Todos esses que vocês estão vendo aí, ó. Pikachu. Enfim, tinha uma infinidade de caderno que fazíamos. Era muito legal trabalhar nessa empresa. Eu confesso que eu fui feliz por um tempo ali. Aqui são os papéis de presentes. Nessa lojinha aqui não tem muito não, mas lá fazíamos cada um mais lindo que o outro. Eu lembro que eu levei um monte pro Brasil. E hoje eu escolhi esse cenário aqui, porque tem bastante fábrica. E hoje eu escolhi esse cenário aqui porque E hoje eu escolhi esse cenário aqui por ter bastante fábrica e hoje eu vou fazer assim. Eu vou fazer o vídeo. Bom, eu vou parar por aqui, gente. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, dessa série. Eu vou parar por aqui, gente. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui, que é o número. Tá certo, sabe? As coisas começaram a andar. Meu marido começou a trabalhar direitinho, não tava faltando. Meu marido começou a trabalhar direitinho,